É sempre muito bom quando elas vêm aqui no programa. Agora elas estão juntas, na verdade, para falar sobre educação. Juliana, tudo bem contigo? Tudo bom, Ti? Então tá bom. Luzia, tudo já? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. E falar sobre educação é muito importante, é muito bacana. Eu gosto dessa área também. E uma das coisas que a gente vai falar hoje é sobre educação parental. Confesso para vocês que quando você ouve essa frase, educação parental, lembra alienação parental de alguma forma. E são coisas completamente diferentes, tá? Quando eu fui pesquisar, eu entendi que educação parental é você educar os seus filhos. Tem maneiras diferentes de educar os filhos. Educar é algo simples, João? Então, né? Na verdade, não é que é complicado, só precisa usar as estratégias certas, né? Existem estratégias para Existem. E essa é a diferença. A educação parental é a gente trazer para os pais ou para os cuidadores essas estratégias. Quais são as formas mais eficientes para a gente não gastar tanta energia, não gastar tanto tempo, não gastar tanto, como se diz, brigando, né? Desgastando emocionalmente. Então, é literalmente gastar energia com isso. E quando a gente gasta energia demais, Luzia, nesse quesito, a gente também está correndo o risco de machucar a nossa mente, de esgotá-la de alguma forma. Isso não é bom nem para os pais, nem para as crianças. Com certeza, né, Tiago? A educação parental tem essa proposta justamente por isso, para que os pais não sofram, para que eles saibam as estratégias adequadas, para que não tenha esse também, digamos que esse adoecimento, né? Para que tenham mais qualidade de vida, para que tenham mais bem-estar dentro de casa, para que seja acolhedor, para que seja um ambiente bom de estar, né? Eu digo, resumindo assim, bem-estar dentro das famílias. Sim. Com certeza. Na minha pesquisa aqui, eu vi essa questão de tipos de pais, porque quando a gente está falando de educação para criança, para os filhos, a gente também tem que entender que existem pais diferentes. É importante a gente adequar, saber que tipo de pai eu sou, você é? com certeza, o autoconhecimento, né? Eu identificar qual é o meu estilo, sempre a gente coloca, inclusive, que não tem a culpa ali, mas tem o autoconhecimento. Eu entender qual é o meu estilo e quais são as estratégias que eu tenho que adequar para que meu filho também cresça saudável. Sim. Porque muitas vezes a gente tem vários estilos e aí tem estilos que não são saudáveis, que não geram indivíduos saudáveis mentalmente, emocionalmente e socialmente. Sim. Então eu preciso ter essa reflexão, me identificar dentro disso para poder mudar, alterar esse perfil, para poder ajustar isso. Ajustar isso, e talvez seja esse a tarefa mais difícil do pai, quando ele se identifica, por exemplo, como um pai autoritário. Então eu sou autoritário, mas eu preciso mudar tudo isso. E essa mudança talvez seja algo mais complicado de ser feito. Então, toda mudança de comportamento, ela demanda repetição, demanda você trabalhar em cima disso. Um empenho. Um empenho. Você treino. Treino. Tem que treinar. É um empenho, é um treino, né? E a questão do identificar, por exemplo, que eu sou autoritário, a questão é eu identificar que aquilo não está fazendo bem, nem para o pai, nem para a criança. Sim. Então não é mudar porque a Juliana achou que isso tem que mudar, porque a Luzia achou que tem que mudar. Não, é identificar que aquilo não está sendo saudável, nem para o pai esse comportamento e nem para a criança. Sim. Então, a partir do momento que ele toma consciência de que aquele comportamento, a forma como ele está agindo, está prejudicando o ambiente familiar, está prejudicando ele, está prejudicando a formação do filho, essa mudança, ela acontece através desse treino e através dessas estratégias de uma maneira, né, que eu tenho vontade, porque eu estou vendo meu filho está sofrendo. E o que a gente quer enquanto pai e mãe, né? Sim. A gente quer que o nosso filho cresça feliz, a gente quer o melhor para eles. Claro. Então, esse movimento, ele vem com um desejo muito grande. Então, eu me identifico autoritário, mas eu tenho esse desejo. Então, não é fácil? Como toda mudança, eu preciso de treino. Mas ela também não é impossível, porque é habilidade, toda habilidade. Se eu treinar, eu consigo adquirir. Você consegue, né? Luzia, quando a gente está falando dessa situação de identificação dos pais,
Tá, tudo bem, é um processo também que precisa acontecer. Mas a gente também tem um detalhe. A criança demonstra de alguma forma que tem alguma coisa errada. Seria na falta de desenvolvimento na escola, tem alguma coisa acontecendo que a criança está sendo agressiva demais, a criança está reclamando demais de determinadas situações ou coisas. Isso são sinais que a criança dá que tem alguma coisa errada. Sim, normalmente, Thiago, a criança ela vai apresentar, nós damos o nome de comportamentos inadequados, né? Então, essa criança ela vai apresentar vários comportamentos que, se os pais estão atentos, eles vão observar. Algo está errado com a minha criança. Sim. Então, comportamentos de birra, de choro, comportamentos, igual você falou, dificuldades escolares, dificuldade na interação com os pares, né, com os colegas, até mesmo, assim, tendo dificuldade de obedecer regras, certo. dificuldade em estar entrando no convívio familiar, birras. Então, assim, tem muitos comportamentos que dá para ser observados que podem ser modificados, condicionados também. Seria basicamente esses comportamentos da criança que vão levar a gente a entender o que os pais são também? Então, o que acontece? Vamos ajustar, né? Então, vamos ajustar. Tá, mas vamos. Então. É porque, assim, existem comportamentos que são modelados, que são imitados. Então, a gente vê, por exemplo, a família onde as pessoas respondem muito agressivamente. Então, a criança também vai ser agressiva. Normalmente ela vai ser. Ela tem a tendência também a ser agressiva na maneira de falar. Então, isso sim, pode acontecer. Mas não necessariamente todo o comportamento que a criança apresenta, ele vem dessa modelagem da família. Existem vários fatores que a gente precisa observar. Certo. Então, por isso que os pais, eles têm que estar sempre atentos aos filhos. O nosso papel enquanto pai, enquanto mãe, enquanto cuidador, é estar atento para proteger os nossos filhos. Então, esses comportamentos, igual a Luzia falou, de birra, pode ser ajuste familiar, ajuste da nossa interação, da nossa educação, como podem ser outros componentes. Então, se eu estou atenta, se eu tenho uma boa relação com meu filho, se eu conheço os comportamentos dele, se eu sei como ele age, se ele muda um comportamento, então eu já consigo identificar. Ou se eu sei que quando eu faço determinada coisa, ele já faz para me desafiar. Isso é comportamento. Isso não é alguma coisa a mais que está aparecendo. Sim. Então, a gente começa a filtrar esse tipo de situação. Agora, se eu não consigo... Adoro quando ela faz assim. Agora tem uma coisa que é importantíssima. Porque assim, se o pai, a mãe não se sente apto para poder estar identificando, não consegue fazer essa filtragem, tudo bem. Para isso que existem os profissionais que vão fazer isso para eles, que leve num profissional habilitado, num psicólogo, num neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, um profissional que possa estar orientando o que seria melhor naquele momento. Se é uma questão comportamental, se é uma questão de ajuste familiar, se é uma questão da escola, pedagógica, mas não fiquem com o problema achando que é normal e que eu era assim e meu filho também então vamos todo mundo levar assim e estamos bem assim. Vou perguntar uma coisa para você e para a Luzia também, na verdade, porque a gente sabe que nós estamos vivendo uma época e uma era da pandemia e uma época também da tecnologia. De alguma forma, a tecnologia ela está influenciando muito essas crianças, até mesmo os pais, no sentido de comportamentos mesmo, porque eles estão sendo alterados. Pais que geralmente ou antigamente se tinha uma presença muito mais forte com os filhos e com as crianças, hoje também deixam de estar presente com os filhos. Essa tecnologia, ela tá aí para ajudar de alguma forma ou ela acaba, entre aspas, atrapalhando em algum momento? Quer responder? Pode. Então, depende muito de como que essa família, inclusive, se organiza, Thiago. Porque a tecnologia, a proposta veio para mudança, veio para ajudar, não para trazer prejuízos, tá? Então, depende muito de como que essa família se organiza, depende de como que esses pais, se eles determinam o tempo que essa criança pode estar frente a essa tecnologia ou não, celular, TV, computador, smartphone, tudo, né? Então, vai depender muito de como que essa família se organiza e o tempo que ela deixa essa criança exposta a isso.
mas nós sabemos que tem estudos já que comprovaram que a ansiedade, ela duplicou com essa pandemia, tá? Então, foi feito um estudo bem bacana, inclusive aqui na nossa região, né, região norte, desculpa, região sul. Confundi os hemisférios aqui. Na região sul, e que comprovou realmente que a ansiedade aumentou muito. Então, temos várias alterações de comportamento, sim, por conta da pandemia. O nosso trabalho justamente é esse, Thiago, verificar essas alterações de comportamento, auxiliar essa família nessas mudanças, nessas adaptações e auxiliá-los a ter novas formas de se comportar com essas crianças, com estratégias científicas comprovadas e testadas. E não é mudar a essência, é mudar o como se lida com as situações. Isso, não como se adapta às situações. Ninguém vai tentar interferir, o objetivo não é interferir nos valores, nos hábitos, nas culturas das famílias. Não, Sim. cada um tem o seu estilo. A questão é dar ferramentas para que eu possa interagir de maneira saudável com meu filho. Então, como que seriam essas ferramentas? Trabalhando sobre regras, sobre limites, sobre comunicação. Então, como a forma como eu vou falar, como estabelecer a questão das recompensas. Então, se eu vou trabalhar regras, como serão as recompensas? Como serão as punições, antigas punições, Sim. que a gente trabalha como retirada de privilégio. Então, como que vão acontecer? Porque tudo bem, mas eu tenho que saber como trabalhar com isso para que seja efetivo, para que dê resultado. Ter resultado. E como você iniciou falando antes também, é treino. É uma questão de você fazer e fazer até a criança e os pais aprenderem a E lidar educar com dá isso trabalho, tudo. né? Educar dá trabalho. Hoje nós Não é estamos... que seja fácil nem difícil, dá trabalho. Não, exige da gente como qualquer coisa. Se você tem um animal, você não exige de você um treino, você não tem que se dedicar. Isso. Imagina um filho, né? Que você tem uma responsabilidade social e emocional com esse ser que vem para você que tem também. emoção e que tem vontade, que tem E que vai estar no mundo, vai crescer, estar no mundo e vai transformar esse mundo de certa forma também. Sim. Então você tem uma responsabilidade maior. Então hoje ninguém é mais, antigamente existia uma cobrança, né? Você não vai ter filho? Quando que você vai ter filho? Ah, você só tem um filho? Hoje em dia não tem mais isso. Se você não quiser passar uma vida viajando, ótimo. Se você não quiser nunca ter filho, ótimo. É. Mas se eu escolhi ter filho, eu tenho que me dedicar para o meu filho. Eu tenho que ter tempo para, sim, educá-lo, transformá-lo num indivíduo responsável, autônomo, competente, que saiba, né, ser resiliente para esse mundo, para que a gente tenha um mundo melhor. Porque se eu quero um mundo melhor, eu tenho que deixar filhos melhores, eu tenho que deixar pessoas melhores para esse mundo, né? Você sabe que esses dias atrás, já faz um tempinho na verdade, tem um amigo meu que falou assim, a minha filha em casa tá tão maravilhosa, é tão gostoso, mas dá um trabalho, E eu falei assim, mas você sabia disso? Não, a gente sabia disso, os nossos amigos comentaram com a gente que ia dar trabalho, mas dá muito trabalho. Tava desesperado, na verdade, porque realmente são coisas que as pessoas vão aprendendo a lidar com situações e filho é uma coisa que não tem, você não tem uma caixa onde diz tudo que vai acontecer. É uma surpresa, na verdade. Não vem com a receita de bolo, né, não Thiago? é? Se viesse, seria bom, né? Mas não tem. Será que seria bom? Eu acho que sim, seria mais fácil, né? Seria mais fácil. A gente saberia como agir, mas infelizmente não é assim. Não é, temos né? que viver, temos que a cada dia observar os comportamentos, alterar, se adaptar e também uma coisa importante, Thiago, investir. É um investimento. Por que nós estudamos para, por exemplo, se formar em uma faculdade? Para que a gente tenha aquele conhecimento. Por que para os filhos a gente não faz isso? Né? Por que os pais não investem nesse autoconhecimento, nessa busca por algo a mais para saber estar educando os filhos? Sim. Então é essa a nossa proposta. Que legal. Educação parental. Educação Interessante isso, né? Bem legal. Eu gostei muito do tema, do assunto e que pode ajudar muitos pais, né? Pode mudar vidas aí de famílias É inteiras. o nosso propósito. É isso. Obrigado pela presença de vocês aqui no programa. Muito obrigada, Thiago. Como Você sempre. sabe que precisando voltamos aqui. Adoro você sempre. Obrigado. Até a próxima vez, tá, gente? Obrigada.